Receita deposita valor do penúltimo lote do Imposto de Renda 2014. Restituição deve beneficiar mais de 2 milhões de contribuintes. Fogo perto da cabeceira do aeroporto de Navegantes consome 3 mil metros quadrados de vegetação. Bombeiros levaram toda a tarde de ontem para conter as chamas. Porto de Itajaí termina o ano no vermelho. As dívidas ultrapassam os 5 milhões de reais. A situação só deve melhorar quando as obras da Bacia de Evolução forem concluídas. Nesta segunda-feira foi o Dia Internacional do Estudante. O que pensam os alunos da nossa região sobre os deveres e obrigações dos estudantes? Será que os papéis estão sendo rigorosamente cumpridos? E atenção, motoristas! 2 ruas de Itajaí tiveram os sentidos alterados desde ontem. E a Secretaria de Obras, através do programa Itajaí Mais Iluminada e Mais Segura, concluiu algumas trocas de luminárias na cidade, em especial no bairro São João. Verão com mais saúde em Balneário Camboriú. Com o objetivo de incentivar a prática de esportes, a Prefeitura instalou estações de exercícios em toda a orla da Praia Central. Escolas municipais e estaduais de Itajaí servem de abrigo para as delegações esportivas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E em função disso, até o dia 25 de novembro, as aulas na rede pública de ensino estão suspensas aqui em Itajaí. E você vai ver ainda hoje as notícias do esporte. Tem uma entrevista com o presidente da comissão local dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que faz um balanço sobre os primeiros dias do JASC. No quadro geral de medalhas, Itajaí está na primeira posição. E tem também as informações da previsão do tempo. Boa tarde, terça-feira, 18 de novembro. O MC Notícias já está começando. O fim do ano está chegando e começam os balanços nas empresas. No Porto de Itajaí foi lançado um comunicado que preocupa a economia da cidade. Conforme o diretor financeiro do Porto de Itajaí, Alexandre Antônio dos Santos, essa diminuição do número de atracações não quer dizer redução na movimentação, pois os navios entram movimentando mais cargas. O problema que está preocupando os gestores é a parte pública do porto e não a que movimenta. Na verdade, a situação é do porto público, mesmo esclarecer isso muito, né, que as pessoas elas confundem o porto como um só. Nós temos uma administração pública, né, que é uma autarquia, que tem uma delegação federal, delegada ao município, e essa autarquia que está vivendo algumas dificuldades, né? Primeiro, um conjunto de vários fatores. O primeiro, principal, assim, foi com a mudança dos portos. A nova lei dos portos, ela tirou algumas obrigações nossas. Essas obrigações reduziu os nossos afazeres junto à atividade portuária. Com isso, a gente também teve a dificuldade que os navios cresceram. Itajaí hoje está limitado por tamanho. Perdemos alguns navios que vinham para Itajaí, só que os navios aumentaram, eles cresceram, por isso que a gente vê, a economia da cidade está bem, a movimentação portuária está bem. O Porto de Itajaí conta hoje com cerca de 200 funcionários e ainda 60 cargos de confiança. No novo plano de demissão, a ideia é reduzir para apenas 20 cargos de confiança e 190 funcionários. Com isso, a economia chega a 6 milhões de reais por ano. O Porto está negociando com fornecedores para pagar as dívidas. Houve um parcelamento dos valores com os credores para o ano que vem. O valor que as contas vão fechar é de 5 milhões negativos, que devem ser pagos entre janeiro e outubro do ano que vem. Ainda conforme Alexandre, a economia da cidade não vai ser prejudicada. Se não muda nada o resultado final, principalmente para o estado de Santa Catarina, a dificuldade maior é da administração pública municipal, a prefeitura e a CEP, que é o órgão que fiscaliza nós, que o Porto na verdade é da CEP, é do governo federal, nós temos só a delegação. O que a gente está fazendo nesse momento é tentar enxugar a máquina, né? A máquina, assim, com o passar do tempo, ela foi criada alguns cargos que não há necessidade mais hoje. Nós estamos reduzindo esses cargos, tanto comissionado como efetivo, para tentar daqui no máximo aí de 12 a 13 meses a gente conseguir já ter o equilíbrio nas contas. A economia com essas atitudes deve ficar em torno de R$ 450 mil por mês. Isso se confirmar a saída de 10 funcionários concursados do Porto de Itajaí. O total de pessoal deve fechar em 190. O Porto de Itajaí trabalha uma medida polêmica para tentar aumentar as receitas. Vai atualizar a tabela de valores
que cada navio paga para entrar na Barra e atracar em Itajaí ou Navegantes. Essa atualização não é realizada há 4 anos. Hoje, eles variam entre R$10 e R$45 mil, mas devem ser reajustados entre 10% e 20% para o ano que vem. Esperamos que a economia do Porto fique equilibrada, né? Que o Porto consiga sair dessa margem negativa, aí, como informou o repórter Carlos Maganin, que vai fechar o ano com R$5 milhões negativos. E após a nova etapa da operação da Polícia Federal, que investiga os supostos desvios na Petrobras e a prisão de mais de um de seus ex-diretores, a estatal anunciou nesta segunda-feira a criação de um organismo de controle interno. A presidente da empresa, Graça Foster, anunciou em entrevista coletiva o projeto da criação de uma diretoria de governança. Por hora, o anúncio não conseguiu acalmar o mercado. As ações da empresa despencaram nesta segunda-feira. Passamos sim um momento difícil, fomos surpreendidos com aquele dia 20 de março de 2014, quando nós tivemos sim notícias pela primeira vez da Operação Lava Jato. Está fazendo essas comissões internas de apuração com participação de gerentes executivos, gerente geral de alto nível, com uma ocupação de tempo enorme. Isso é muito importante porque isso leva a uma governança melhor, mas o que nós queremos é não sermos surpreendidos outra vez ou outras vezes. O último capítulo do escândalo envolvendo a empresa ocorreu na sexta-feira com a detenção do ex-diretor de serviços da estatal Renato Duque junto de mais 20 pessoas. Entre os outros presos estão vários executivos de empreiteiras com contratos com a Petrobras, como a OAS, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão e a Engevix. Pelo esquema, empresas teriam pagado subornos à Petrobras para conseguir contratos superfaturados. O dinheiro depois teria sido desviado a políticos. E a Polícia Federal continua com as investigações. E o dinheiro do penúltimo lote irregular de restituição do imposto de renda à pessoa física foi depositado pela Receita Federal. De acordo com o órgão, estão na lista 2.146.000 contribuintes, totalizando mais de R$2 bilhões. No lote foram incluídos também contribuintes liberados da malha fina das declarações entregues no período de 2008 e 2013. Pelas normas da Receita, a restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate no prazo, ele deve requerê-la pela internet, usando o formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento através do telefone 0800 729 0001. 0800 729 0001. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre as estações de ginástica de Balneário Camboriú. E ainda hoje aqui no MSA Notícias, uma reportagem sobre o Dia Internacional do Estudante, que foi celebrado nesta segunda-feira. É um instante só e nós já voltamos.